Bom, gente, meu nome é Cristiane e eu sou do Jesuíno de Arruda. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é oxidação, redução e eletrólise, que é a parte de eletroquímica. Bom, para começar, o que é oxidação? É um processo onde um átomo ou molécula ou íon, dependendo do que a gente estiver trabalhando, vai perder elétrons. Um exemplo está aqui do zinco, que na forma sólida dele, quando vai para a substância, para a solução aquosa, ele perde 2 elétrons que ficam soltos. Já a redução é o contrário, é o processo onde ele ganha elétrons. O cobre está aqui na forma aquosa dele, aí ele recebe 2 elétrons e vai para a forma sólida. O processo de oxirredução é a junção desses 2 processos, de redução e de oxidação. Os elétrons que um elemento perde vai para o outro elemento, como por exemplo aqui, o zinco sólido está junto com uma solução de cobre e cloro. Aí o zinco vai perder 2 elétrons, como eu mostrei anteriormente, e vai passar para a forma sólida dele. E o zinco vai se associar com o cloro, formando o cloreto de zinco. O que é um cátodo e o que é um ânodo? Os dois são os eletrodos que compõem um sistema elétrico. São eles que passam a energia elétrica para uma substância. O cátodo é onde acontece a redução, é onde a substância vai receber elétrons, onde ele vai receber elétrons para passar para a forma sólida. E ele é considerado polo negativo, porque ele vai estar carregado de elétrons que são carga negativa. Já o ânodo é o eletrodo onde ocorre a oxidação, onde a substância vai perder elétrons. E ele é considerado polo positivo porque vai deixar a substância mais carregada positivamente, com menos carga negativa. Bom, uma reação bem presente no nosso dia a dia de oxidação é a ferrugem, que é, na verdade, o nome na química dele é hidróxido de ferro, e ela acontece a partir da oxidação do ferro e da redução do oxigênio quando a água está presente ali. É assim, o ferro perde 2 elétrons e o oxigênio, junto com a água, e 4 elétrons, que 2 reações dessas acabam formando 4 elétrons, formam o hidróxido, a hidroxila. E aí a reação completa, tendo a proporção de elétrons nos 2 lados, fica 2 átomos de ferro para 1 de gás oxigênio e 2 de água, acaba formando 2 de hidróxido de ferro, que é a ferrugem. Aqui tem uma imagem aqui da ferrugem e aqui tem também um exemplo. Bom, aqui a gente colocou bombril e água e deixamos de um dia para o outro, já deu para ver que ele enferrujou bastante. Aqui também tem um preguinho que a gente colocou na água e ele também enferrujou de um dia para o outro, então a formação é bem rápida. A formação é bem rápida, do hidróxido de ferro. Bom, mas o que a eletricidade tem a ver com isso tudo? Bom, a eletricidade nada mais é do que um processo químico espontâneo, ou seja, ele acontece sem que você precise dar energia para ele. Os processos espontâneos, um exemplo bem claro que a gente conhece, de processo espontâneo é a pilha, que o nome original dela era célula galvânica. É um dispositivo onde acontece sozinho, a gente coloca tudo que precisa para a reação acontecer, e ela acontece sem precisar da energia para ela. É de alumínio. Bom, aqui a gente tem uma lâmina de alumínio e aqui a gente tem uma de cobre. Bom, aqui a gente tem sulfato de cobre, que a gente vai colocar junto com a lâmina de cobre. Tá bom já? Aqui a gente tem sulfato de alumínio. E a gente vai colocar junto com a lâmina de alumínio. Tudo. Aqui também é sulfato de alumínio.
Esqueci de dizer. Tá, aqui a gente tem um voltímetro que a gente colocou na escala de 20 volts, que é pra medir, assim, a tensão da substância que a reação vai gerar. A gente coloca um jacarezinho aqui, na lâmina de cobre, e outro na lâmina de alumínio. Como ajudar? Aqui a gente pode ver que tá zerado. A gente vai colocar isso aqui, que é uma ponte salina, que vai ajudar a fechar o circuito, porque sem o circuito estar fechado, a reação não ocorre. Uma ponte salina nada mais é do que uma ponte mesmo, formada por sal, para deixar os íons fluírem de uma parte da solução para outra. Aí a gente coloca aqui. Não vai entrar. Vai sim. Segura ela que segura o estudinho. Segura ela que segura o estudinho. Tá certo já. Aí ó, já dá pra ver que conduziu. A partir do momento que a gente colocou a ponte salina. Ou seja, a gente tem uma bateria. Então aqui a gente tem uma corrente elétrica, tipo uma bateria bem simplesinha, primitiva. Aqui dá pra reparar que a ponte salina vai meio que mudando de cor. Por que acontece isso? Por causa dos íons que estão passando por ali que causam essa mudança. Aqui no caso, o alumínio e o cobre seriam os eletrodos da reação. São eles que estão conduzindo os elétrons de uma substância para outra. A ponte salina só conduz os íons, porque precisa estar equilibrado a quantidade de íons e de elétrons de cada lado para que a reação ocorra certo. Bom, mas afinal, como que funciona uma pilha? Se a gente reparar, toda pilha tem o polo positivo e o negativo, qualquer uma. Seja os dois em cima, ou um embaixo ou em cima, que é a pilha mais comum. Isso acontece porque os elétrons estão todos carregados nessa parte do polo negativo. Aí, como a pilha tem um isolamento todo especial dela, para não deixar os elétrons fluírem por dentro da pilha, o caminho mais perto para eles chegarem ao polo positivo, que está puxando os elétrons, é pelo circuito. E com isso, a movimentação dos elétrons gera a energia. A energia nada mais é do que a movimentação dos elétrons dentro do circuito. E a movimentação gera a energia que a gente precisa, por exemplo, para acender uma lâmpada ou para um motor pequeno. E como eu disse, se o circuito não estiver fechado, ele não vai funcionar. Ele não vai ter como passar os elétrons, porque ele vai estar aberto, não vai ter uma ligação contínua. Bom, aqui a gente tem uma solução de sulfato de cobre com uma plaquinha de zinco dentro. Essa solução tende a gerar energia por si só. O cobre tem a tendência de passar para a placa de zinco e o zinco sair para formar o sulfato de zinco. Aí acaba formando isso aqui, que é um tipo de uma ferrugem, mas não exatamente, porque na verdade é o cobre se depositando na placa de zinco. É aqui a gente tem a reação, que eu já mostrei anteriormente. Aqui a gente tem um sistema elétrico bem básico. O zinco está no sulfato de zinco e o cobre está no sulfato de cobre. E a gente tem um fio com uma lâmpada para indicar se vai ter energia ou não. Bom, mas aqui o sistema ainda não está acendendo a lâmpada. Por quê? Tá faltando uma ponte salina aqui, que deixe os íons se equilibrarem, tanto de um lado quanto de outro. Aí, enquanto não tiver essa ponte salina, a lâmpada vai continuar apagada. Aí a gente acrescentou a ponte salina aqui, de sulfato de sódio. E a partir disso, os íons a lâmpada vai se acender, porque os íons vão conseguir passar de um lado para o outro da solução. A gente vai ter uma voltagem de 1.10 volts. E o zinco, a plaquinha de zinco vai começar meio que se corroer, porque os íons dela vão começar a passar para a parte de cobre, para a plaquinha de cobre.
Aí aqui os íons de cobre da solução vão começar a se depositar na placa de cobre também. E aqui no caso o ânodo é a placa de zinco, porque ele que está perdendo elétrons. E o cátodo é a placa de cobre, que está ganhando elétrons. Bom, aí assim como a gente tem o processo espontâneo, a gente tem o processo não espontâneo. Qual que é a diferença entre os dois? O espontâneo, ele gera energia, e o não espontâneo, ele precisa de energia para acontecer. Um exemplo de processo não espontâneo é a eletrólise, que é a separação assim, de uma substância pela corrente elétrica. Existe a eletrólise ígnea, que acontece através de um composto iônico fundido, que são íons fundidos, e a eletrólise aquosa, que acontece em meio aquoso. Bom, aqui no caso, o ânodo vai ser o polo positivo e o cátodo vai ser o polo negativo, porque cada um vai atrair o seu oposto. Como na química os opostos se atraem, o cátodo vai estar carregado negativamente e vai atrair os íons positivos. Bom, aí a gente tem um experimento da eletrólise da água. Bom, aqui primeiro a gente abre as torneirinhas. Isso aqui é uma cuba eletrolítica, que a gente usa para fazer a eletrólise da água. Estamos com a torneirinha aberta, que é para não dar vazamento depois. Aí a gente usa o hidróxido de sódio. A gente já tem a marquinha que já está aqui na cuba eletrolítica. Bom, aqui temos só hidróxido de sódio. Aí a gente coloca aqui o nosso apetrecho e fecha as torneirinhas para não ter vazamento. Porque agora sim pode ter vazamento se a gente deixar aberto. A gente fecha bem. É uma bateria. Aqui a gente tem uma bateria comum, que a gente encontra em qualquer lugar. E aqui a gente tem um condutor. A gente liga esse condutor na bateria e na cuba eletrolítica. Todos. E a gente vai ligar a bateria, que é a fonte de energia, neles. Bom, acho que dá pra ver aqui, ó, que tá formando várias bolinhas. Aqui tá formando bolinhas. E se a gente reparar bem, as duas não estão sendo formadas assim na mesma velocidade. Bom, aqui a gente pode ver que o volume formado dos dois é diferente. Por que isso ocorre? Na água a gente já tem 2 átomos de hidrogênio. A molécula do gás do hidrogênio só precisa de 2 átomos dele. Então, ele já está praticamente feito na água. Agora o oxigênio precisa reagir com o oxigênio de outra molécula para que ele consiga formar o gás. E por isso ele demora um pouco mais. Bom, aqui a gente tem uma placa de Petri, que é uma plaquinha para a gente fazer a reação. Aí a gente vai colocar dentro dessa placa. Bom, aqui a gente tem nitrato de potássio, que é o mesmo que está aqui no becker. Eu vou colocar do becker. A gente coloca aqui na placa. Bom, aqui a gente tem uma solução chamada azul de bromotimol. Esse aqui é um indicador de pH que vai ficar azulado quando tiver a solução básica e amarelo quando tiver com a solução ácida. A gente vai colocar 10 gotinhas dele no nitrato de potássio. Aqui está um pouco mais ácido a solução, então a gente vai precisar deixar no meio termo assim dele, que é o verde. A gente vai precisar de uma solução básica aqui, porque está muito ácido o meio, então a gente vai usar o hidróxido de sódio. A gente coloca uma gotinha. Muito básico agora. Bom, agora ficou muito básico. A gente vai ter que colocar um pouquinho de ácido.
Às vezes isso acontece. Aqui a gente tem ácido oxálico. Ficou verde? Precisa estar um pouquinho menos azul. A gente coloca uma gotinha de ácido. Já vai ficar verde. Aí, deu pra ver que ficou verde. Aí aqui a gente tem 2 eletrodos. Aqui, dá pra ver. 2 eletrodos, que a gente vai colocar um de cada lado. E a gente vai dar pra eles energia. A gente vai usar essa fonte aqui. E vai colocar de cada lado um condutor. Opa! Opa! Só que aí vai... Segura aqui pra mim, já. Só segurar o cabinho. Certo. Aí agora a gente liga a fonte. Espera um pouquinho, porque demora um pouquinho pra acontecer. Segura. Segura. Aí, Só um azul dando pra ver. esse lado aqui tá ficando azul e esse lado amarelo. Como eu falei, o indicador de pH faz com que o lado que tiver básico fique azul e o ácido amarelo. Aí, aqui já dá pra ver bem. Aí, ficou um lado bem azul e outro amarelinho. Porque formou uma quantidade diferente de ácido e de base. Aí, se a gente mexer os dois... Ficou verdinho de novo. Se a gente mexe bem, ele volta a ficar verde. Bom, mas como que isso aconteceu? Quando a gente deu energia, a água recebeu 2 elétrons e formou o gás hidrogênio, que é o que a gente formou ali também na decomposição da água, e o íon hidroxila, que é o que determina uma coisa básica, que é também o que reage com o azul de bromotimol para deixar azul. Também nessa reação, no ânodo, aconteceu a oxidação da água, onde ela perdeu 2 elétrons e formou o gás oxigênio e o H3O, que é um ácido, como o H no começo da fórmula sinaliza ácido, formou um ácido. E aí, a formação de um ácido e de uma base nas 2 partes do recipiente fez com que fizesse a diferença de cor. Bom, graças a essas reações de liberação de energia ou consumo de energia, a gente pesquisadores conseguiram criar um motor que era movido só a hidrogênio e oxigênio. Aqui entra o hidrogênio, os elétrons são conduzidos pelo cabo e a energia deles é aproveitada. Por aqui passam os íons de hidrogênio, que desse lado vão reagir com os do oxigênio, que já está presente no ar, e vão formar só água como produto. A vantagem desse processo é que ele não gera poluição nenhuma, mas a desvantagem dele é que ele é muito caro, porque obter o hidrogênio puro é bastante caro. Por não ter a poluição, esse assunto se liga com o da Vitória, que vai explicar agora.